You're traveling through another dimension. A dimension not only of sight and sound, but of mind. It is the middle ground between light and shadow, between science and superstition. And it lies between the pit of one's fears and the summit of one's knowledge. You are now traveling through a dimension of imagination. You just crossed over into the Twilight Zone. Há uma quinta dimensão, além daquelas conhecidas pelo homem. É uma dimensão tão vasta quanto o espaço, e tão desprovida de tempo quanto o infinito. É uma zona intermediária entre a luz e a sombra, entre a ciência e a superstição. E se encontra entre o abismo dos temores do homem e o cume dos seus conhecimentos. É uma dimensão da fantasia, uma região além da imaginação. Olá, ouvinte, seja bem-vindo à nossa nova Zona do Crepúsculo. Eu sou Angélica. E eu sou Marcos. Hoje, então, nós vamos fazer aqui uma coisa diferente. A gente assistiu os 2 episódios da nova série de Twilight Zone, a série de 2019, né, que é hosteada e também ali produzida pelo Jordan Peele, né? Nós assistimos e vamos aqui compartilhar um pouco das nossas impressões com vocês. Agora, importante, aqui merece um aviso, tá? Só escute o podcast se você conseguiu assistir os episódios. Os episódios estrearam dia 1º de abril, tá? Que é a data que a gente está gravando, e saiu no streaming da CBS All Access. Ou seja, então tá saindo pelo streaming. Nós aí usamos aí os recursos, né, possíveis para poder conseguir assistir. Então, se você tiver curiosidade, se quiser assistir, você dá um pulo lá no nosso grupo do Facebook. A gente tem a nossa página lá, que é Além da Imaginação Podcast. E no nosso grupo a gente também estamos funcionando ali como agentes facilitadores, tá? Para que você consiga assistir o episódio, né, Marcos? Exatamente. Então, a gente vai comentar um pouquinho aqui sobre as nossas impressões, sobre os episódios O Comediante, tá? Que é o primeiro episódio da temporada, e também o episódio Pesadelo a 30 mil pés. Vamos começar falando um pouquinho sobre os episódios? Então, o primeiro episódio é o Comediante. Vai falar ali sobre o comediante Samir Hassan, que é interpretado pelo Kumail Nanjiani, que ele sonha, né, ser famoso e tal, fazendo stand-up comedy. A apresentação dele se concentra muito nesse negócio de fazer piadas políticas. Ele tem interesse em fazer humor, mas com uma coisa meio reflexiva e tal. E ele fica falhando miseravelmente, né? Ele acha que a comédia deve ser uma coisa tão edificante quanto divertida, né? E aí, numa dessas noites aí que ele teve uma péssima recepção do público, ele tem um encontro com uma figura famosa, um comediante ali que é interpretado pelo Tracy Morgan, que quem não recorda o nome, né, a pessoa, é o cara do Third Rock, né? Que ele é engraçadíssimo no Third Rock, ele é uma figura que só de olhar pra ele dá vontade de rir mesmo, porque ele é um cara engraçadíssimo na série. Totalmente nonsense. E é um cara que ele vai conversando com ele, ele fala, poxa, que bom te encontrar, caramba, eu sou teu fã. E pergunta pro cara, porque o cara desapareceu, né? Ele fazia muito sucesso e do nada desapareceu. Aí ele começa a conversar ali com o Samir, né? E fala pra ele que a abordagem dele na comédia não é uma coisa legal, né? Ele até aponta o fato ali que o Samir tem um momento que ele faz uma dinâmica ali, ele conta ali do negócio do cachorro dele, da namorada e tal. Ele fala, ó, você tava indo muito bem, mas essa tua linha de humor não tá fazendo muito sucesso. Então, aí esse comediante vai chegar pra ele e falar assim, olha, você quer fazer realmente sucesso? Então você tem que se entregar totalmente com a comédia. Você tem que se conectar com o público, você tem que se dar ao público, né? Você tem certeza que você quer fazer sucesso? Porque isso daí é pra sempre, não tem volta, né? Aí ele fala, não, eu quero muito fazer sucesso. Aí ele fala, comédia é minha vida, né? Eu quero ter sucesso, eu quero ter tudo. O comediante, ele quer ter tudo, né? O outro fala pra ele, assim, o famoso, olha, você saiba que
o público vai te possuir e a certo momento vai te dominar, né? E você vai ficar dependente disso daí, né? Das risadas, né, e tal. E aí eles acabam ali, fica com uma impressão pra mim que inclusive é uma coisa meio... formado um pacto naquele momento, né? Uma coisa meio assustadora, né, Marco? Sim, a gente fica se perguntando quem que é esse comediante, é uma pessoa mesmo, se ele é uma entidade, o que ele é. E a gente fica se perguntando também qual é o significado dessas palavras que ele fala pro cara, né? A gente já intui que não vai ser exatamente como ele tá pensando, né? Porque soa com uma coisa, assim, um tom meio de ameaça, né? Inclusive o episódio, a gente estava comentando que visualmente o episódio é muito interessante, né? A maneira como foi feita a filmagem e tal, enquadramentos, né? Se a gente tinha lá nos anos, sei lá, nos anos 80, né? Que teve mais de um revival, né? De The Twilight Zone, que tinha uma coisa que soava até meio novelesca. Não estou falando da série clássica, porque essa, assim, a gente sempre achou muito elegante. Essa série nova, ela é muito bem feita, né? Inclusive o uso do som é muito interessante, como é que foi, sabe? É meio assustador, né? Tem uns tons ali, umas coisas esquisitas. Lembra, inclusive, os trabalhos que o Jordan Peele faz mesmo, né? Nos filmes como Corra, né, e tal. Hoje a gente ainda não conseguiu assistir. Sei que ele faz esse espécie de pacto, né? Depois que a gente vai entender que é um pacto, né? Uma história fáustica com esse comediante aí. E ele começa realmente a utilizar as dicas do cara. Ele começa a falar coisas, fazer um humor mais nonsense, um humor mais do ridículo, né? A gente pensava anteriormente que ia ser uma coisa voltada ali pro Playhouse 90, né? Porque o título Comediante é uma série antiga do Rod Serling, né? Que tem esse título aí, que é um episódio chamado Playhouse 90, com Mickey Rooney, né? Só que a temática, ela vai para um outro lado. O Mickey Rooney, ele ali interpreta um comediante meio cruel, que ele briga muito com o irmão, briga com o roteirista, com a esposa e tal, e transforma a vida de todos no inferno. Essa história aí, ela tem tons mais assustadores, né? Aliás, esse primeiro episódio eu achei um show, né, Marco? Esse negócio, porque é uma história onde as coisas vão cada vez piorando mais, porque, por exemplo, como o cara sugere a ele que ele faça piadas e tal com coisas que ele conhece, que ele vê, com pessoas, inclusive ele fala, tem certeza que você quer fazer sucesso, que isso não tem volta? Aí ele vai e fala do quê? Ele fala da cachorra dele. Ele começa fazendo uma piada falando da cachorra. Minha cachorra fez xixi na minha pizza. Poxa, mas a culpa foi minha, porque ela estava em cima da minha pizza, não falei nada. E as pessoas rindo, e rindo, e rindo, e rindo. E já na primeira noite, né, Marcos? Ele chega em casa, cadê a cachorra? Cachorra chamada Cat. Já era. O episódio brinca com essa coisa de que quando você faz um pacto com poderes aí sobrenaturais, enfim, você ganha alguma coisa, mas tem que dar algo em troca. Para toda prenda, para toda dádiva que você recebe, tem um preço que você vai ter que pagar, e o preço que esse comediante paga pelo sucesso dele, por fazer as pessoas rirem naquela apresentação específica ali de stand-up dele, é um preço altíssimo, né? Mas ele fica assustado a princípio, mas ele vai decidindo pagar esse preço, porque ele tem esse sonho. Depois que ele tem o gostinho do sucesso, ele não quer largar. E aí você mistura esse conceito, vai ter também aos poucos ele começa a selecionar quem que ele vai oferecer em sacrifício. E aí também ele tenta escolher pessoas que segundo ele, são pessoas ruins na cabeça dele. Ele vai anotando num caderninho. Tem uma coisa de Death Note também, de certa maneira. O roteiro dessa história, ele vai pegando conceitos aí também de outras locais assim que são interessantes. Ele faz uma fusão ali. Eu achei realmente bacana a maneira como o roteiro trata essa coisa. Pra mim tem muito de além da imaginação nisso, porque você tem esse elemento de alteração da realidade. A pessoa vai adentrando num terreno onde tudo é possível e vai sendo confrontada com as consequências disso e com as escolhas que ela vai fazer nessa zona do crepúsculo onde as coisas fantásticas acontecem. E pra mim tá muito dentro do espírito do que é o Além da Imaginação. E eu achei a produção bem cuidada também, diferente da produção dos anos 2000 e da produção dos anos 80, que elas eram interessantes, mas tinha, como você falou, essa coisa de uma linguagem de TV mais clichê. Aqui é
muito bem fotografado, tem movimentos de câmera muito interessantes, tem uma condução da história e uma narrativa muito bem cuidada, boas atuações. Tem muito do padrão de qualidade que a gente espera de um bom produto de TV, uma coisa feita realmente com carinho, com amor, com recursos e com expertise, né, do ponto de vista da narrativa e do audiovisual. Então é uma série de muito... Eu acho que é cedo para falar que ela seja... Eu ainda não assim, é cedo para falar que ela seja tão boa quanto a original, nada disso, mas ela é uma série de muito boa qualidade, tanto no quesito roteiro, interpretação, quanto no quesito mesmo do tratamento audiovisual. Uma continuação assim de respeito, pelo menos desses 2 episódios que a gente viu, né? É verdade, né? Eu lembro que eu estava até meio receosa, porque começou a sair uns artigos antes da série ir ao ar, né? De portais assim, gigantescos, assim, detonando, sabe? Eu acho que teve uma matéria da IW, né? Que o cara falou bem mal dos episódios, né? E a gente ficou até assim, né? Você fica até triste, porque você tá torcendo para que dê muito certo, né? O Jordan Peele é um cara legal, né? O trabalho dele é interessante, né? A gente sabe que algumas deficiências, vamos colocar assim, né, de retratar minorias, né, coisas que haviam nos episódios antigos na série clássica. Nessa série nova é um cara jovem, né, um cara que tem uma consciência social grande, né, então é legal ter alguém assim rosteando, né. E falando em rosteando, né, tem que dar uma parte aqui para falar do Jordan Peele rosteando o episódio, né, dando aquela mensagem inicial, mensagem final, ele aparecendo. Olha, eu vou te falar que eu achei muito legal, tanto a abertura, que tá muito bonita, tá linda a abertura da série, né, como o Jordan Peele também, com toda a sua elegância, né, ele tá ótimo, né, ele tá falando estilo Rod Serling mesmo, né, com aquela seriedade e tal. Eu adorei o tom dele. E tu, Marcos? Eu gostei, a abertura faz referência à abertura original da série. Ela tem o mesmo propósito de fazer você ir adentrando nesse universo fantástico e te deixando no clima antes que o episódio comece. Tem essa coisa do narrador aparecer no começo e no final do episódio, como você tinha na série original. Então tá bem interessante mesmo, eu achei bacana também. Você falou que o episódio acaba recordando Death Note, né? Porque esse personagem vai pegando os desafetos, as pessoas que eram cruéis com ele na juventude, né? E depois ele vai entendendo que conforme as pessoas vão desaparecendo, né? Tem um momento que ele faz desaparecer um dos melhores amigos e mentores, assim, da mulher dele, né? Isso vai ter um impacto enorme na história dele, né? E tal. E ele vai realmente cada vez fazendo coisas mais tristes, né? Apesar de ter um final, de certa forma, muito redentor. A gente não vai, talvez, aqui entregar o final, né, Marcos? Que eu acho que seria uma surpresa legal, né? A gente falou alguns spoilers, mas não vamos estragar totalmente a experiência. Eu gosto muito também que o episódio ele tem uma menção ali de O Iluminado no final. Mais uma referência que o episódio faz. E a gente vai ao longo da série provavelmente ter muitas outras referências a obras do terror e do suspense, da fantasia em geral, mas foi uma referência bacana que eles fizeram também, não dá pra entregar, né? Mas é interessante, o roteiro também ele é bem amarrado, bem conduzido. Pra mim ele teve um final que é mais ou menos o que você espera, de certa maneira, né? Mas o rumo que a história toma é um final que eu acho satisfatório, é o que a gente imagina que o personagem seria levado a fazer mesmo em algum momento e tudo mais. Às vezes os personagens vão criando um beco sem saída para eles mesmos, né? E é interessante. Isso acontece muito na série dos anos 60 também. Antes de fechar, né, desse episódio aqui, a gente estava comentando que ele, é claro, tem umas influências de episódios da série também, da série clássica, né? O que você achou que referencia? Algumas pessoas falaram que referenciam, por exemplo, Walking Distance, né, de certa maneira, né? Eu não sei, você achou que referencia mais algum episódio, assim, da série clássica, fora as menções, assim, de filmes mais conhecidos, mais pop? Sem citar nenhum episódio, assim, específico, mas na série dos anos 60 você tem muito essa coisa da pessoa ganhar um poder, alguma espécie de poder que permite que ela altere a própria vida dela ou que ela altere a vida dos outros. Isso acontece em diversos episódios. E
isso gera consequências, né? Cada ato que a pessoa faz, e normalmente a pessoa, ela pega esse poder, ou o artefato que dá esse poder para ela, começa a usar isso e ela não se dá conta, não prevê as consequências do que ela vai fazer. Ela tem boas intenções às vezes, né? No caso aí o personagem ele é movido por ambição, mas na série do Rod Serling, às vezes as pessoas estão movidas por ambição e às vezes até por bons sentimentos, porém o fato de você não medir as consequências e não poder prevê-las acaba gerando assim todas situações muito curiosas e até trágicas. Então, na verdade, esse tipo de conceito de o que você vai fazer com um dom sobrenatural que é dado para você, de influenciar, de mudar a sua vida e a dos outros, e as questões morais que isso vai gerar, permeiam toda a série original, né? E é interessante ver esse tema ser retomado aqui, para mim retomado de maneira competente, né? Inclusive. Ah, é muito legal. Claro, a gente não falou muito do elenco, né? Mas o elenco todo é muito legal. Você tem ali a Diarra Kilpatrick, né? Que faz de Scott, que é outra comediante, que é uma comediante assim que faz uma comédia meio mais pesada. Outra coisa que eu reparei também no episódio, que claro, né? A outra série clássica era uma série pra família, TV aberta, né? Essa série tem muito palavrão, né, e tal, né, então é bem diferente, assim, do que você vai encontrar na série clássica. Gostei muito também dessa atriz que faz a esposa dele, achei ela muito legal, assim, ela passa, assim, uma performance muito interessante e tal, principalmente quando as coisas ficam mais caóticas, né, no episódio, então eu achei uma estreia, eu gostei bastante, na verdade, eu curti. Eu também gostei. Gostei do elenco também. Tá todo mundo muito bem. O pessoal muito bem dirigido. Todo mundo entregando atuações convincentes e bem interessantes. A produção tá muito bem cuidada, né? E tem um esmero, né? Em todos os aspectos, assim. Eu queria só falar mais uma coisa rapidinho pra fechar. Que você mencionou o Death Note, né? Poxa, mó legal, eu gosto. Mas assim, no caso dos desaparecimentos aí, as pessoas deixam de existir, é como se elas não tivessem nascido. Elas não apenas desaparecem, elas deixam de existir. Então isso daí vai mudar toda uma narrativa, toda uma história, sabe? Todo um futuro, toda a realidade dele. Então isso vai ser bem legal. Pra você, se por acaso você ouviu assim com spoilers, você vai curtir. Isso daí é interessante. E tem um diálogo sobre se isso é um assassinato ou não, que ele faz uma referência direta a um episódio da série The Outer Limits. Que tem um episódio onde você tem... quer dizer, eu ia falar que tem um episódio em que você tem um alienígena que invade a Terra, mas em quase todos os episódios da The Outer Limits tem algum alienígena que invade a Terra. Esse alienígena, ele desintegra as pessoas com o poder que ele tem. E aí ele é questionado, fala, pô, você assassinou aquele pessoal? E ele fala isso. Não, eu não assassinei, quem assassina são vocês pegam e matam. Eu não, eu descrio. Caramba, que bizarro. Uxi. E aí, vamos falar um pouquinho sobre o segundo episódio? Rapidinho? Sim. Certo, então vamos falar um pouquinho sobre o segundo episódio. O episódio é o Pesadelo a 30 mil pés, que é uma atualização, né, uma recriação, vamos colocar assim, do famoso episódio, né, que é o Pesadelo a 20 mil pés, né, escrito ali pelo Richard Matheson. Episódio que a gente ainda não tratou aqui no nosso podcast, né? Porque não é nessa primeira temporada. E é uma história sobre um passageiro, né? Que vai ficando cada vez mais nervoso. No caso original ali do Matheson, que ele vê um gremlin detonando ali o motor do avião, né? Vai ficando cada vez mais desesperado. Uma história que inclusive o Matheson publicou, né? Numa antologia, né? Chamada Alone by Night. Mas aqui, nessa atualização, a gente vai ter o Justin Sanderson, que é interpretado pelo Adam Scott, que ele é um repórter investigativo, né? Ele tá num voo de Washington DC para Tel Aviv. Ele é um cara que ele já sofreu ali um colapso mental durante os seus trabalhos, conversa com a esposa, tudo, e ele tá passando ali por aquele processo cansativo de embarque, né, e tal, inclusive atrasou o voo dele. Ele é um cara gentil, você vê que é um cara gentil, porque ele abre a mão ali do seu assento ali para uma família, né, poder ficar juntinha, né? Acaba ocupando outro assento na janela, né, da aeronave, e rapidamente ele está sentado ali. Isso achei muito legal, gente, porque nos Estados Unidos, né, podcast é uma coisa que realmente é uma mídia muito difundida, né, e ele vai mexer ali no assento, ali ele está ouvindo ali as mensagens ali do
da tripulação, o pessoal falando de segurança e tal, vai encontrar esse reprodutor de MP3 que ele tem um podcast, veja só você, né? É um podcast chamado Enigmatic. Ele vai falar, caramba, né? Deixaram aqui, tem um podcast que ia ser reproduzido, ele pega os fones ali, sendo um passageiro do lado dele, meio casca grossa, e ele fala, vou começar a escutar. Porém, ele começa a escutar o podcast, é um podcast de storytelling, né? Aí começa a falar da história do voo 1015, né? Que, porra, o Justin tá no voo 1015, né? Ele vai escutando e começa a falar, assim, sobre um mistério, né? O que aconteceu com esse voo, um avião que desapareceu, que caiu. E cada coisa que ele vai escutando no podcast, né? Tem um cara lá que é de uma organização mafiosa russa, que tem um policial que vai tentar proteger ali, porque o cara vai ser assassinado, um negócio assim. E o Justin vai ficando super bolado, porque ele vai realmente escutando as coisas e ele repara que é como se o podcast, né? É como não, ele é isso, né? O podcast está contando a história do voo que ele está. E ele começa a fazer outras trapalhadas ali no voo, porque ele primeiro vai começar a fuçar os passageiros. Tem um momento que ele vai ver se os caras realmente são da máfia russa e vão lá mexer nas coisas deles. E os passageiros estão tudo olhando, né? Primeiro ele tenta até chegar pro cara que tá do lado dele. Eu achei isso engraçado. Ele fala, pô, você quer escutar um pouco esse podcast? Parece a gente, Marco. Você quer escutar um pouco esse podcast? Não sei o que lá. Aí o cara, pô, eu vou escutar o podcast que tu tava ouvindo com esse fone aí, eu não quero pegar piolho. É uma coisa que eu achei divertida e o cara sai andando, deixa ele sozinho e tá sempre sendo observado ali por uma passageira, né? Fala assim, ué, o que esse cara tá fazendo? Né? Ele começa a incomodar a tripulação, incomodar ali tem as aeromoças lá, o pessoal começa a falar pra ele assim, pô, o senhor tem que voltar a ficar sentado. Enquanto ele tava, inclusive, aguardando ali o voo, apareceu um cara chamado Joe Billman, que é interpretado ali pelo Chris Diamantonopoulos. É um ator conhecido, assim, eu já vi, acho que ele em um monte de produções, mas eu não consigo de imediato associar o nome à pessoa. Mas é um cara que fala que é piloto também, que vai pro mesmo voo, que conhece o trabalho dele como repórter investigativo, quando ele vai tentar comprar uma revista, e o cara tá lá no voo também só observando ele, né, e tal, né, observando. O podcast que ele tá escutando fala o nome dele, né, e tal, a certo momento fala o nome dele mesmo. Aí ele fala, caramba, ele começa a entender que ele tá meio sendo alertado, vai como se fosse uma voz do futuro, sei lá, para ele tentar evitar que esse voo caísse. O final veja bem, não é nem que o final é muito, nossa, ai caramba, que plot twist interessante, não sei o quê. Mas é curioso, de certa maneira, o que vai acontecer. Mas aí, o que você achou do episódio, Marco? Eu achei esse episódio bem mais ambicioso do que o primeiro, na verdade. O primeiro eu gostei do primeiro, mas a estrutura da história do primeiro vai seguindo aquela coisa de causa e consequência, e as coisas vão se encaminhando de uma maneira que a gente mais ou menos espera. Né? Não é um episódio de muitas surpresas. Esse episódio, o segundo, ele tem muito mais reviravoltas, né, do que o primeiro, reviravoltas que são interessantes assim, e ele também tem uma coisa de ele pegar elementos de um episódio específico, que é o Pesadelo a 10 mil pés, eu não lembro exatamente como é que é o nome original, que é aquele com William Shatner, em que ele vai ver um gremlin na asa do avião tentando fazer o avião cair. E nesses ele é substituído por elementos que são muito interessantes. Você tem e atualizam mesmo a história. Você tem podcast, você tem aparelhos eletrônicos de celular, você tem reprodutor de áudio, você tem essa coisa de que a paranoia, né, que você tem da presença de estrangeiros, né, de certas nacionalidades no avião, a paranoia de que... É engraçado como um episódio determinado, em vários momentos, ele brinca com essa paranoia de que se alguma coisa ruim acontecer, vai ser um estrangeiro, vai ser um imigrante, né, e tem um subtexto aí crítico muito curioso e que esse episódio tem.
Mas ele é bem interessante, e eu gostei das reviravoltas assim que foram feitas, eu gostei da maneira como ele foi construindo um suspense, e usando elementos e tentando não deixar a gente adivinhar, plantando pistas falsas, porque é uma coisa muito interessante que os histórias de suspense fazem, né? Você acha que você sabe o que está acontecendo, mas no fim o roteiro plantou uma pista falsa para te confundir e te manter sempre ali naquele em suspense mesmo, né? O que vai acontecer, como é que vai, pra onde isso vai levar. Eu achei o episódio bacana, bem feito. Eu admito, assim, que eu gosto muito do episódio original, que é o roteiro do Richard Matheson, porque o original é uma história muito direta, é uma história muito simples e que funciona maravilhosamente bem dentro do conceito do que é o Twilight Zone. Esse episódio ele tem elementos do que a série tinha, né? Elementos curiosos assim de quebra da realidade, mas ele também tem um pé assim em paranoias do nosso tempo. Então ele é bem contemporâneo assim. Ele deixou muito pouco do episódio original e trouxe para uma coisa mais da nossa época. Mas de qualquer maneira, para mim ele tá um pouco deslocado do que seria um episódio do Twilight Zone, mas em si eu achei ele bem bacana e funciona muito bem. E também, para mim, a produção, a direção, a cinematografia, a condução da história, as atuações, também tá tudo de muito boa qualidade. Então é um episódio que ele mantém o nível do primeiro para mim, embora ele seja mais ambicioso do que o primeiro, que também é bom isso, né? É legal, eu gosto como ele faz menção a trabalhos assim, a coisas da série clássica, sabe? A gente gravou aquele episódio lá, And When the Sky Was Open, né? E quando o céu se abriu, sobre os pilotos que vão desaparecendo, né? Também tem aquele outro episódio, Odisseia do Voo 33, né? Então ele faz referências a clássicos e também tem alguns easter eggs para quem gosta da série clássica, porque a gente até comentou, né, entre a gente aqui, esse Joe Belmont, né? Ele, claro, é uma homenagem ali ao Charles Belmont, né? O cara que é o host do podcast que ele tá ouvindo, o cara tem os 2 primeiros nomes do Rod Serling. Rodman Edward. Olha só que legal, né? Muito, muito interessante. Esse episódio que eu gostei, ele é meio Black Mirror, né? Ele tem esse lance de com uma coisa nova, tecnologia, podcast, né? Eu adoro quando eu vejo menções a podcast, né? Até porque a gente tem no audiovisual, então é muito divertido. Então eu gostei do Adam Scott, né? Interpretando esse personagem aí totalmente paranoico, né? E tal. A voz ali do host do podcast é do Dan Carlin, que é uma voz interessante, é um podcast que dá um medo, gente, porque a gente tá em Twilight Zone e as coisas acontecem, né, na zona do crepúsculo. O episódio no final, ele tem aquele aceno, né, divertidíssimo, né, num momento chave, que vai mostrar, assim, uma coisa importante da série clássica, esse episódio aí que tem com William Shatner, então vai ser divertido, né, eu acho que tem uma coisa meio The Walking Dead também, mas aí eu deixo a apreciação, né, de quem tá escutando, né, se concorda ou não. Então eu gostei, na verdade eu gostei. Para mim foram 2 episódios interessantes. Claro que a gente tá muito propenso também a gostar, né, porque eu já fui com a expectativa baixa também, porque, caramba, era tanta reclamação aí de gente falando mal dos episódios, que eu pensei que ia ser uma merda fumegante. E eu fiquei, na verdade, surpreendida pela qualidade da filmagem, pela qualidade da atuação, sabe, pelo Jordan Peele, que tá ótimo, o aparecimento dele aí, sendo host aí desse episódio, é muito legal, ele aparece de uma maneira bem curiosa, vamos colocar assim, então, pra mim foi show, gente, esses 2 episódios. Agora só dia 11, né, que vai ter mais episódios. Sim, as reações aí estão meio divididas, né, tá dividindo opiniões, né, enfim, muita gente tem um amor muito grande pela série original e as comparações são inevitáveis e tal. E eu, por enquanto, a minha impressão é que, assim, a série original ela é uma obra-prima insuperável, e essa série, né, que a gente está vendo agora é uma boa série, muito bem feita, e que é uma releitura e uma continuação também feita com respeito e com esmero. Então vale a pena ver, com certeza, né? Ah, legal. Eu sou uma pessoa muito aberta nesse sentido, sabe? Pra mim, a série clássica, claro, ela é maravilhosa, mas não tem essa de falar, não pode fazer nada novo, nunca mais. Não tem que ter, sabe? Quem sabe agora o pessoal... Aliás, eu recomendo demais, gente. Se você assistir os episódios,
você não conhece a série clássica, vá assistir, gente, porque é muito legal a série clássica. Eu espero que de repente, né, mesmo sendo uma série assim, que todo mundo conhece, né? Esse todo mundo é quem, né? Será que são os millennials, né? Que as pessoas talvez vão conhecer a série antiga por causa disso, sabe? Então eu acho que vale a pena. Foi uma boa abertura, vamos colocar assim. Tô esperando com ansiedade. Até passou no finalzinho, né? As cenas do próximo episódio, né? Já estou ansioso para ver. E é isso, né? A gente comentou aqui um pouquinho, então, sobre os 2 primeiros episódios da nova temporada de The Twilight Zone. Diga aí nos comentários o que você achou. Ou então você vai lá no nosso grupo, tá? O nosso grupo no Facebook é Fãs de Além da Imaginação. Cria um tópico lá, eu falei pro pessoal criar tópico para poder comentar. O que vocês acharam? Se você não assistiu, escutou sem assistir, não estragamos muito a sua experiência, não. Dá para assistir de boa. Vá lá, procure lá nos nossos links lá o que tem lá disponível. E também, se você está curtindo o nosso trabalho e você quer que a gente continue, por favor, você não deixe de compartilhar essa publicação. Lembre de acessar, tá, a nossa página do Facebook, que é a página do blog oficial, que é Masmorra Cine, e nos apadrinhe para que a gente possa continuar aqui o nosso trabalho com qualquer valor, gente, com R$5, R$10, se já está ajudando a gente a pagar nosso servidor, pagar equipamento, tá? Nos ajude para que a gente continue também falando da série clássica, falando da série nova, tá? Depende de você também, tá? O nosso trabalho aqui. Sua audiência, seu carinho e sua ajuda são muito importantes, viu? Tá certo. Vamos continuando então com a nossa série clássica aqui. Não deixe de acompanhar. Toda segunda e sexta-feira. Beijinho, até mais. Fiquem bem, se cuidem.